Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, tá? E hoje eu gostaria de dar uma dica para você que está passando por um momento difícil. A sua cabeça não para de pensar o tempo todo, agitação, insônia, falta de foco, tá? Onde os pensamentos às vezes ficam confusos e você não consegue achar uma saída. E às vezes a situação, né, no modo às vezes de ver de outras pessoas, é uma coisa simples, mas você não consegue achar uma saída para tais pensamentos em excessos, né, que você tem, aonde te deixa perdido, atordoado e trazendo com certeza alguns aborrecimentos, né, tanto às vezes emocionais, aborrecimentos porque a cabeça não para de pensar o tempo todo, você não consegue achar uma saída, uma solução e fica aqueles conflitos, né, internos. Muitas vezes, tá, eu falo às vezes, muitas vezes eu falo para as pessoas que às vezes estão passando por coisas desse tipo, que podem ser que elas estejam precisando cuidar do seu ori, tá? Isso assim, num modo simples, hoje eu vou estar passando para vocês como vocês estarem fazendo isso na casa de vocês, tá? Então, às vezes, muitas vezes as pessoas estão sem condições, às vezes financeiras ou de tempo, né? Porque também às vezes demanda um tempinho, o deslocamento. Então, muitas vezes as pessoas acabam deixando para lá isso que é tão importante, que é cuidar do ori. A primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? Não adianta numa pessoa que está cheia de problemas, cheia de pensamentos negativos ou, né, turbulências acontecendo à sua volta, tendo que pensar, resolver, continuar trabalhando, fazendo as coisas. Então, óbvio que a pessoa fica totalmente deslocada, perdida, ansiosa. E muitas vezes as pessoas têm crise de sonolência. Não é que a pessoa tem preguiça, é preguiçosa. Ela tem crises assim justamente como fuga porque não consegue pensar e achar uma saída para os problemas. Bom, vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para vocês. Assim que você for fazer o seu banho de higiene, você pode preparar numa travessa, num pote à parte, né? Lógico, um potinho limpo, de preferência que seja ou uma de cerâmica ou vidro, tá? Preparar um banho bem caprichado de erva de Oxalá. Pete de Oxalá, que é o boldo, conhecido como boldo, tá? Você vai pegar essas ervas, tá? Pega umas 6, 7 folhas, tá? Se elas forem grandes. Lave bem ela em água corrente. Coloque com um pouco de água fria, tá? Um pouco de água fria, de preferência água filtrada. Água filtrada. Macere essa erva até que saia todo um líquido verde, né? Você vai ver que a água vai ficar verde por conta do líquido, do sumo que a planta, né, acaba soltando. Então você vai macerar ela, tá? E já vai mentalizando ali para que cuide do seu ori, para que proteja o seu ori, para que limpe dos pensamentos negativos, para que a sua cabeça volte a ter foco, alinhar. Então você vai macerar aquele boldo naquela água fria filtrada. Quanto que eu vou pôr de água para isso? Um copo, tá? Então um copo lá 200 ml, 300 ml é o suficiente. Você vai precisar de um pouquinho só. Macerou aquela água, ficou bem verdinha. Você vai pegar ela e vai, ó, jogar bem aqui nesse meio da cabeça, que é onde fica a moleira, né, das criancinhas, que a gente fala quando nasce, fica a moleira. Então é bem aqui em cima, você vai jogando vagarosamente a água. E se você puder fazendo, ó, essa massagem, tá? Suave, suave, que é para não perturbar, uma massagem suave em cima da sua cabeça, pedindo para tirar os pensamentos, a turbulência, os pensamentos confusos, a turbulência, a agitação, para que você consiga ter
uma noite tranquila, descansar, para que no outro dia você esteja bem revigorado, com a sua mente limpa de pensamentos, de turbulências e preocupações, negatividades. Então você vai conversar, né? Mentalizar e conversar coisas boas e positivas em cima da sua cabeça. Feito isso, você, né? Enquanto isso, você vai jogando esse banho, tá? Esse preparo que você fez. Terminou, você pode até depois dar uma enxaguadinha com água corrente, tá? Pode ser água do chuveiro, você joga. Se você quer uma melhora, às vezes, um pouco mais rápida, ao invés de ser água do chuveiro, que ela acaba sendo, né, morna, você pode pegar uma garrafa de 2 litros de água filtrada e estar enxaguando com esta água, tá? Água fria, não é água gelada, água fria, água em temperatura ambiente, tá? Jamais ferver ou esquentar esse banho e jogar na cabeça, senão ao invés de ajudar, ele acaba piorando a situação. Então vai pegar esse banho, jogar na cabeça, devagar, mentalizando e passando a mão como se você estivesse fazendo um processo mesmo de limpeza, né, e de resguardo depois. O que você vai fazer após você estar jogando esse banho na sua cabeça? Você vai terminar o seu banho de higiene, vai colocar uma roupa de preferência clarinha, vai deitar na sua cama e você vai fazer orações mentalizando e fortalecendo a sua cabeça, o seu ori, os seus pensamentos, tá? Para que aquilo que estiver apertando, comprimindo, te esmagando mesmo mentalmente, para que isso flua, para que isso, essas coisas que estão apertadas se quebrem, né? Se elas desapertem, elas aflorem, tragam uma solução. Eu tenho certeza que você fazendo esse procedimento, você consegue começar a ter melhorias em relação, se você estiver passando por esse tipo de problema. Quantas vezes eu preciso estar fazendo isso? Você pode estar fazendo essa lavagem uma vez por semana, até que você perceba a melhora. Eu indico 3 vezes, tá? Mas existem pessoas que estão assim, um pouquinho, uma situação mais grave e precisa, às vezes, se estender um pouquinho mais, tá? Como eu posso manter, às vezes, protegido para que eu não tenha esse campo, às vezes, aberto? Eu gosto de estar fazendo depois do banho, eu coloco tipo um lencinho, tá? Claro, branco de preferência, e deixo ele por algumas horas, tá? Enquanto eu faço a minha meditação, enquanto eu faço a minha oração, enquanto eu mentalizo as coisas dando certo, os problemas sendo resolvidos, as coisas os problemas, né? As coisas sendo eliminadas do que está me afligindo na minha mente, no meu emocional. Então, assim, eu faço essa mentalização. Só um minutinho. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não sei como rezar, eu não sei o que fazer. Você pode, depois desse banho, colocar a sua mão e agradecer pelo seu ori, mentalizar a força, quanto você é importante, me direcionar, me dar caminhos, trazer calma na minha mente, trazer calmas na minha vida, os caminhos abertos. Então, tudo isso você pode estar jogando de energias positivas para o seu ori, ou seja, fortalecendo ele. Quando nós colocamos a nossa mão, centramos a energia nessa direção e pedimos para o nosso ori se fortalecer, para o nosso ori nos fortalecer, trazer os caminhos. Quando nós fazemos isso, tem uma força muito grande. Você está rezando, você está fortalecendo o seu ori. Tendo feito isso, se fortalecendo, coisas externas, coisas que poderiam trazer perturbações, elas começam a ficar pequenas, começam a perder força, onde possa trazer o que para você futuramente? Aborrecimentos, a cabeça, né? Meio parece desgovernada, com pensamentos confusos, bloqueios na hora de ter ideias. Então você era uma pessoa criativa, tinha ideias,
movimentava as coisas. Então, isso tudo pode trazer o bloqueio, sem esses cuidados com o seu ori. Isso tudo, gente, eu tô falando para as pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Se não é o seu caso, não há necessidade de você estar fazendo. Mas, ultimamente, né, nós temos visto muitas pessoas com esse tipo de problema na cabeça, onde parece que elas não encontram soluções. E às vezes elas chegam para conversar comigo e aquilo para mim que estou de fora parece muito claro, mas a pessoa está com aquela perturbação. Então eu falo para ela: fortalece o seu ori, limpa o seu ori, cuida, reza, né? Que você vai se sentir mais fortalecida, mais forte, com os pensamentos mais alinhados. Você vai perceber as coisas se abrindo, né, para você nos seus caminhos, na sua vida. Cuide do seu ori. Então a minha dica de hoje é para você que está com a cabeça confusa, tendo pensamentos confusos, sem direção, sem conseguir tomar atitudes, né? Que às vezes a coisa tá ali, mas a pessoa não tem força, não tem confiança. Cuide primeiro do seu ori, cuide da sua cabeça, para que você se fortaleça e consiga voltar a ter a força que você já teve um tempo lá atrás. E porque de alguma maneira isso acabou se perdendo, tá? Então muitas vezes as pessoas fazem um monte de banhos, um monte de coisas, e às vezes cabe ela dar um pouquinho de atenção pro ori. Fortalecendo isso, eu tenho certeza que muitas coisas se abrem, tá? Então a minha dica de hoje para você que está passando por isso: cuide do seu ori. Essa pode ser a chave para você sair da situação, às vezes, que você está passando e não está vendo solução. Fiquem com Deus e até o próximo